Sabemos que um dos setores queridinhos da bolsa é o setor bancário, não é mesmo? Bom, e como nós investidores estamos sempre aí atrás das boas e velhas barganhas da bolsa, que tal então se a gente falar sobre 3 barganhas aí do setor bancário, hein? Meu nome é Roberto Martins, sou um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalismo. Fica comigo até o final do vídeo então para a gente conferir essas 3 verdadeiras barganhas do setor que eu separei aqui para a gente então dar uma olhada, tá? Antes de mais nada também pedir para você que se gostar do vídeo, deixa seu like aqui pra gente, isso aqui é sempre muito importante para chegar cada vez mais longe esse vídeo aos muitos dos investidores que a gente tem, cada vez mais crescente, inclusive, na nossa bolsa. Também, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações. Temos aí vídeos novos e com vários outros conteúdos todos os dias, tá? Bom, então vamos lá falar sobre as nossas barganhas. Deixa eu me colocar no cantinho da tela pra gente então, sem mais delongas, tá? Vou já colocar aqui a lista das 3 barganhas que eu separei pra gente bater um papo aqui hoje. A gente depois vai falar sobre cada uma delas aí separadamente, inclusive falando dos motivos aí, ou possíveis motivos, né, que a gente pode considerar então como verdadeiras barganhas relacionadas aí ao setor bancário, tá? Então, está aqui a nossa listinha com os nossos 3 bancos, né, ou os nossos 3 bancões, tá? Por mais que tenha um mercantil ali, a gente vai falar sobre ele, mas também podemos incluí-lo aí, né, nessa categoria, pelo menos ali numa categoria, né, depois dos nossos 4 aí com capital aberto, 5 se a gente considerar a Caixa, por exemplo, tá? Já vou explicar um pouco mais sobre ele também. Mas então os 3 que eu separei hoje para a gente bater um papo nesta noite de sexta-feira é justamente o Banco do Brasil, o primeiro deles, tá? Aqui na verdade não está em ordem, tá, pessoal? A gente vai falar e não tá em ordem que eu digo, da mais barganha para menos barganha, vamos assim dizer, tá? Tá simplesmente aí nessa ordem mais aleatória. Primeiro então a gente vai falar sobre o Banco do Brasil, BBAS3, um dos grandes queridos, né? A gente pode dizer assim, né? Um dos grandes queridinhos, não somente do setor, como da bolsa como um todo. Depois a gente tem o Bradesco ou o Bradescão, né? Uma das ações inclusive mais negociadas que a gente tem na nossa bolsa como um todo, não somente dentro do setor. E também tem ali escondidinho o Mercantil, ou o Banco Mercantil, para quem preferir, o BMEB4, que a gente também vai falar sobre ele e, como eu disse, os motivos, né? Então, aqui eu trouxe alguns indicadores importantes, né, que inclusive vão, né, basear essa nossa análise do porquê são barganhas, mas de antemão, se a gente olhar para esses indicadores de forma fria, antes da gente analisar o contexto como um todo, já dá para a gente então ter uma noção, já dá para a gente perceber um pouco do porquê que eles estão aqui colocados como barganhas, tá? Principalmente se a gente olhar ali a linha do PVPA, né, o PVPA, sempre lembrando rapidamente, é o preço sobre o valor patrimonial, né, que dá aquela ideia, né, do preço de mercado relacionado aí ao valor, né, ao patrimônio do ativo como um todo. Tá? Então, se a gente pegar a listinha de PL ali, sem dúvida nenhuma, o Banco do Brasil seria o mais barato nessa questão, né? Mais barato entre aspas, como sempre, a gente nunca deve avaliar um indicador apenas, nem somente indicadores, como a gente vai ver aqui. Depois a gente tem ali do lado do PVPA, novamente o Banco do Brasil liderando. Depois a gente tem o ROI, né, pessoal, que nada mais é do que o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, quanto maior, melhor, né? E novamente a gente tem na primeira colocação o Banco do Brasil. E para finalizar, também na primeira colocação ali do Dividend Yield, esse em relação aos últimos 12 meses, né, os dividendos pagos nos últimos 12 meses, dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, tudo que entra ali na linha de proventos, a gente colocou então neste cálculo, né? Novamente o Banco do Brasil então liderando, tá? Então vamos lá falar sobre cada um deles nessa sequência, começando então com o nosso querido Banco do Brasil, sem dúvida nenhuma um dos bancos, um dos ativos mais fantásticos que a gente pode ter hoje na bolsa, tá? Se a gente pegar então dentro do setor bancário, sem dúvida nenhuma, em termos de operação, né, de todo ali o seu contexto operacional, sem dúvida nenhuma é um dos melhores bancos, a gente pode classificar assim, tá? Também uma outra característica muito forte do Banco do Brasil é a sua forte exposição ao agronegócio, né? Ou seja, se a gente pegar todo o crédito ali que os bancos, né, acabam ali então, né, oferecendo, distribuindo, né, essa porção voltada para o agronegócio no Banco do Brasil realmente é muito forte, tá? Tanto na parte de crédito quanto na parte de seguros também, lembrando que tem a BB Seguridade ali dentro, né, do escopo do Banco do Brasil como um todo, né? E já de antemão já dá uma característica um pouco mais, a gente vai falar bastante disso ao longo, né, principalmente em relação ao Banco do Brasil e também ao Bradesco, principalmente, né, dessa questão mais conservadora, dessa gestão do crédito em si, né? No caso do Banco do Brasil, como tem essa forte exposição ao agronegócio, sem dúvida nenhuma dá
bastante robustez, bastante credibilidade, né, à carteira do banco, ou seja, né, um pouco mais de conservadorismo nessa carteira, tá? Então algo realmente que a gente tem que levar bastante em consideração. Uma outra característica do Banco do Brasil aí que vem chamando muita atenção, isso não somente nos últimos trimestres, mas nos últimos anos, tá? É que o banco vem apresentando resultados fantásticos, tá? Não é à toa aquele ROI que a gente viu, né, que justamente, né, um retorno, né, é uma métrica de retorno, então isso aqui já dá para a gente relacionar entre os resultados ali e o ROI que a gente viu, né? Não é à toa que ele é o maior dentro dessa nossa listinha, mas mesmo se a gente ampliar essa lista, também vai ficar, se não for o maior, vai estar entre os maiores ali dos bancos, né? Tudo isso aí fruto então dos ótimos resultados apresentados pelo Banco do Brasil, como eu disse, não somente nos últimos trimestres, como nos últimos anos também, tá? Agora, vem sempre a pergunta, né? Roberto, você está falando, né, que é um banco fantástico em termos de operação, forte exposição ao agronegócio, dá essa característica mais conservadora da carteira de crédito, vem apresentando resultados fantásticos. Por que então que até hoje ele é uma barganha? Porque se a gente pegar em termos de PL, é um dos mais baixos que a gente tem, em termos de PVPA, como a gente viu, enfim, vários outros indicadores, tá? Principalmente na nossa visão, por conta, né, não somente isso, né, pessoal, a gente sempre vale destacar que não é somente um motivo, né, é um conjunto de motivos, mas um deles aí, o principal na nossa visão, seria essa presença estatal dentro ali da gestão do banco, que vira e mexe, entra governo, sai governo, a gente conhece muito bem, né, sem entrar nos méritos aqui, a gente conhece muito bem o país onde a gente vive, né, que vira e mexe, então acaba respingando nas nossas estatais aqui, Petrobras e Banco do Brasil também, tá? Então essas incertezas, esse maior risco de ingerência é que acaba deixando, né, os bancos, o Banco do Brasil, né, nessa categoria, né, de sempre ser um banco barato, muita gente inclusive diz isso, tá? Bom, falando um pouquinho dos resultados, né, só trouxe aqui para a gente comentar rapidamente, né, só pegar alguns principais pontos ali dos últimos resultados, no caso do segundo trimestre de 2023, nesse caso representando do semestre como um todo, né, ou seja, né, de janeiro a junho ali, tanto de 2023 quanto na comparação de 2022, né, então se a gente pegar a margem financeira bruta ali, um crescimento gigantesco, a gente pode dizer, na casa de 36%, né, ainda que a margem financeira líquida tenha ficado um pouco mais pressionada ali pelas questões ali, a famosa PDD que a gente sempre fala, né, que acabou aumentando um pouquinho, mas lá embaixo ainda assim, né, se a gente pegar o lucro líquido ajustado, cresceu quase na casa de 20%, né, então isso aqui só para trazer, só para, né, dar um pouco mais de crédito ao que eu falei ali em relação aos ótimos resultados que o banco vem apresentando. Então, sem dúvida nenhuma, né, é um ativo para a gente sim ficar de olho, né, um ativo que sim está barato, né, pra gente então ficar de olho aí pensando no longo prazo, né? E sempre lembrando também, tá, pessoal, que isso aqui não é nenhuma recomendação de venda, nem recomendação de compra para nenhum dos ativos. A gente traz simplesmente aqui pra gente bater um papo e trazer mais informações aí e no ponto de vista da nossa análise aqui da Capitalizo, tá? Então, passando pro Bradesco ou pro nosso famoso Bradescão, outro bancão brasileiro, como eu disse, né, dentre os 4 com capital aberto, 5 se a gente considerar a Caixa, mas no caso do Bradesco, e aqui já falando, né, do porquê que ele pode estar sendo considerado um banco barato na nossa visão, vem muito pelo período mais complicado que o Bradesco vem atravessando, né? E aqui tem algumas incertezas neste processo, tá? Incertezas que o mercado carrega e por isso acaba pesando um pouco a mão ali no preço do Bradesco, mas sem dúvida nenhuma, né, um banco que vem sofrendo com uma inadimplência, né? Se a gente estava falando de uma carteira mais conservadora, né, para o Banco do Brasil, se a gente passa por Bradesco, como eu falei, né, que a gente vai falar bastante sobre esse conservadorismo, né, se a gente vai para o lado do Bradesco, já não é uma carteira, já não é uma gestão tão conservadora assim, tá? E em períodos de juros altos, onde a inadimplência ela tende, né, a se elevar, né, aí é que a gente acaba, né, justamente vendo, né, isso praticamente na prática, né? Então, por esses motivos, a inadimplência vem, né, botando uma pulga atrás da orelha do mercado, né, em relação aí ao Bradesco, ela vem se elevando, né, e justamente por conta disso também acaba trazendo as incertezas que acaba pesando sempre no preço, né? E também tem uma possibilidade, né, de um crescimento menor, né? Muita gente tem falado isso no mercado como um todo, né, de um possível crescimento, um ritmo de crescimento menor do Bradesco, mas isso, pessoal, a gente, para quem nos segue aqui, né, para quem já é o nosso cliente, né, a gente fala bastante com os nossos clientes, né, mas para quem acompanha o canal da Capitalizo, aqui o Thiago vive falando disso também, né, que é uma visão que a gente tem aqui, que é dos bancões aqui no Brasil, né, a gente vê que até mesmo pelo crescimento das fintechs e tudo mais, né, isso aí, esse ritmo de crescimento ele tende a ser menor para as próximas décadas,
Em comparação, isso não quer dizer que os bancos não vão crescer, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Vão continuar crescendo, mas muito possivelmente não no ritmo que cresceram nas últimas décadas, tá? E o Bradesco, obviamente, está dentro deste princípio, né? Então, ou seja, né, seriam dois pontos principais ali, essas possíveis incertezas relacionadas a esse crescimento menor, justamente com a inadimplência pressionando bastante, que é o que acaba, então, né, elevando as preocupações do mercado e derrubando os preços aí, ou pelo menos mantendo, né, os preços das ações aí do Bradesco mais descontadas, tá? Aqui, da mesma forma que a gente fez com o Banco do Brasil, trazendo aí alguns dados rapidinho, né, a respeito dos últimos resultados do banco, novamente comparando ali o semestre. Então a gente já vê, no caso, um lucro líquido recorrente aí caindo consideravelmente, né, caindo mais de 36% se a gente pegar ali na primeira linha, né, no semestre, na comparação do primeiro semestre de 2023 com o primeiro semestre de 2022. Né, ainda que a gente tenha visto aí, né, uma expansão na carteira de crédito como um todo, se a gente vê ali mais na parte de baixo, né, que isso aí é sempre importante a gente analisar nos bancos, mas tudo isso acaba pesando bastante, principalmente pelo crescimento ali, né, dessas provisões aí que são realizadas por conta justamente dessa inadimplência, tá? E antes da gente então partir para o nosso último banco, que é o Banco Mercantil, que a gente vai trazer aqui, vou deixar para vocês também este relatório, tá, pessoal, que é a melhor small cap da bolsa, né, um relatório totalmente gratuito. Basta você então, tá aqui o link inclusive na descrição aqui do vídeo, né? Só você clicar, tem todas as informações ali também, mas clicar preenchendo ali com os seus dados, né? Nome, e-mail e também ali o seu celular. Além, é claro, de fazer aquela continha, você baixa o relatório para você então descobrir qual a melhor small cap da bolsa. Sempre importante quando a gente fala nessas questões relacionadas a barganhas, tá? E também vou aproveitar para deixar um cupom especial, que é o nosso cupom Black Cap, pessoal. A Black Friday da Capitalizo novamente se antecipou e novamente já começou desconto em todas as nossas assinaturas e cursos aqui da Capitalizo de até 60%, tá? 60% se for à vista, ou seja no boleto ou no Pix, ou desconto de 50% e aí você pode parcelar em até 12 vezes, tá? Todas as informações estão aqui embaixo. Também lembrando da Capitalizo que a gente sempre traz aqui os resultados para vocês, sempre focado no nosso cliente. Todas as informações também estão aqui na descrição do vídeo, já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Falando então do Banco Mercantil, o nosso último banco, né? O Banco Mercantil, para quem não conhece, né, pessoal, ele é simplesmente o quinto maior banco, né, quando a gente fala de pagamentos de INSS, né? E é um banco que vem, por mais que a gente fala, né, INSS, né, a gente pega ali um público, né, mais de uma faixa etária maior, por exemplo, né, mas é um banco que vem apostando muito na digitalização dos seus serviços e isso vem dando muito certo, tá? É consequência principalmente disso que vem apresentando altos níveis de crescimento, né? Toda essa pegada de digitalização que está ocorrendo, né, em várias faixas etárias, inclusive. Isso aí tem, né, se demonstrado aí totalmente, né, assertivo neste lado do banco. O banco vem apostando muito nisso e vem dando muito certo, tá? A gente já vai ver os resultados ali do banco, né, alguns dados dos resultados. Então, justamente, né, por conta disso e também por conta de ser um banco que fica fora do radar, porque, novamente, é o caso do Banco do Brasil, né? Falei muito lado positivo dele, depois vem a pergunta, mas por que né, se é um banco barato ainda? No caso do Mercantil, né, sendo um banco fantástico, uma das questões, né, que faz o banco ser ainda barato é aquilo que eu coloquei lá embaixo, tá? É ainda um banco, é ainda um ativo que segue fora do radar de muitos investidores, tá? Isso aí acaba, infelizmente, né, ou felizmente, no caso pra gente, né, que a gente pode se aproveitar, acaba mantendo as ações ali em patamares bem atrativos, como a gente viu, né? Segundo o ROI ali de crescimento, enfim, a tabelinha lá mostra isso pra gente, né? E aqui, destaques do último trimestre, né, do segundo trimestre aí, olha só o crescimento da carteira de crédito na casa de 28%, crescimento da redução ali na inadimplência, justamente, né, o oposto do Bradesco ali que a gente viu, né, quase um ponto percentual de queda aí na inadimplência maior de 90 dias, né, crescimento também na base de clientes ali, enfim, né, o lucro líquido crescendo mais de 100% na comparação trimestral. Então é realmente um banco fantástico para a gente ficar de olho e, sem dúvida nenhuma, também pode ser considerado uma barganha pensando no longo prazo, tá? Então, pessoal, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, novamente falar sobre a nossa desconto, sobre o nosso desconto, que a nossa Black Cap então começou com desconto de até 60%, como eu disse. Todas as informações estão aqui embaixo no vídeo para vocês. Lembrando também, né, pessoal, que na página nossa aqui você pode ver as nossas assinaturas, estão todas elas aqui. Só clicar em cada uma delas para você ter ainda mais detalhes sobre como que funciona cada um dos nossos produtos, cada uma das nossas assinaturas. Também sempre deixar destacado aqui a nossa página de resultados, tá? Só você clicar,
para você então acessar aí diretamente os resultados de todas as nossas carteiras, de todas as nossas estratégias, tanto de curto, médio e longo prazo, tá? Aqui a gente mostra os resultados sempre de forma transparente para vocês, tá? E sempre de olho no nosso cliente, né? Então pode clicar em cada uma delas aqui para você ver de forma cada vez mais interativa. E por fim, deixar a nossa página de contatos. Qualquer dúvida que você tiver, seja sendo nosso cliente ou não, manda pra gente, tá? Pode mandar através do WhatsApp, pode mandar através do e-mail, como eu costumo dizer, aqui a gente responde até sinal de fumaça, sem dúvida nenhuma, sempre de olho na transparência e na independência, a casa independente de análise aí no nosso Brasil, tá certo? Fico por aqui, espero que tenham gostado, se gostou deixa o like, compartilha também com seus amigos aí e se inscreva aqui no nosso canal. Fico por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, valeu!